esse visual. Vamos virar a chave aqui também. Pois é, 1º de maio, mas tem repercussão política aí dos fatos que acontecem em Maceió, em Alagoas e também no Brasil. Ao meu lado, ele, Tiago Gomes, já aqui posicionado. Muito bom dia, Tiago. Bom dia, Marcos. 1º de maio, mas os fatos políticos não param, né? Não param. Não param. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Olha, esse 1º de maio é um dia em que vai ter alguns movimentos aí pelo Brasil, aqui em Alagoas também, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Porque primeiro eu queria falar sobre a mudança que pode ser prevista para a composição da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Marcos, tem uma discussão, já tem um tempo, desde que o Supremo Tribunal Federal, ele impôs ao Congresso Nacional para até o dia 30 de junho, ele decidir sobre a distribuição das cadeiras na Câmara Federal. Então, o que está acontecendo? Os deputados estão se organizando agora, né, nesse segundo tempo, aí, porque já está no finalzinho do prazo, né? Está chegando já estamos no mês de maio, daqui a pouco é o mês de junho e está acabando o prazo que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal para que o Congresso Nacional decida sobre a distribuição das cadeiras. O que acontece? A distribuição de vagas lá na Câmara Federal, ela é feita com base no censo. Então, o último censo colocou alguns estados com perda de população, então precisava ter uma redistribuição aí na questão das cadeiras proporcionais lá no Congresso Nacional. Então, se até o dia 30 de junho o Congresso Nacional não fizer essa mudança, né, por meio de uma lei complementar, quem vai fazer isso é o Tribunal Superior Eleitoral. E aí é que os congressistas não querem que o TSE se meta nessa seara aí. Então, o que está acontecendo? Há uma possibilidade de alguns estados, se for realmente fazer essa distribuição aí pelo censo, alguns estados devem perder cadeiras e outros devem ganhar de acordo com a proporcionalidade da população. Mas agora já há um consenso ali na casa. Ontem teve uma reunião lá no Congresso Nacional com a presença do presidente da casa, o deputado Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, para que pudesse, ao invés de se retirar algumas cadeiras de alguns estados, o que é que ele quer fazer? Dos 513 deputados, ele quer aumentar 14 deputados para chegar a 527 e no caso é o seguinte, aqueles estados que poderiam perder, não perderiam mais e aqui outros estados poderiam ganhar proporcionalmente. Então, essa seria a estratégia que o Congresso Nacional estaria fazendo para modificar essa regra, então, e adequar-se à decisão do Supremo Tribunal Federal. Você trouxe até aqui uma cartela, né, que mostra aqui como é que está essa distribuição e como ela ficaria, né? Pronto. Aí, isso aqui já é a distribuição feita com base nessa ideia dos líderes partidários lá da Câmara dos Deputados. Você vê que Alagoas aqui, ao invés de ter 9 deputados, perderia um, ficaria 8, tá? Então, essa seria a lógica de você fazer a distribuição das cadeiras ali. Nesse caso, se tivesse o entendimento ali dessa proposta apresentada pelo Congresso Nacional, Alagoas não perderia, ficaria com os 9 deputados, tá? E não perderia nenhum. E outros estados ali que também poderiam ter essa distribuição diferente aí de deputados, também não sofreria essa mudança, tá? Eu queria trazer outra tela, Marcos, para a gente explicar melhor. Porque se não tiver essa mudança aí, para se acrescentar algumas cadeiras proporcionais daqueles estados que teriam que ter uma representatividade maior de acordo com o censo, alguns estados iriam perder alguns deputados, tá? E aí o principal deles é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o que seria mais prejudicado nessa composição aí, perderia, no caso, 4 deputados, e é um estado rico, né? O segundo maior colégio eleitoral do país, não queria fazer isso, e veja o valor de emendas que recebeu só em 2024. São 357 milhões de reais. E esse valor das emendas é proporcional à quantidade de deputados. Então, claro que a Câmara Federal, a bancada federal do Rio de Janeiro não queria fazer isso aí, tá? Veja aqui que Alagoas está nesse contexto aí, perderia uma cadeira, Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul também perderiam, tá? E vejam que Paraíba
está nessa condição aí de perder 2 cadeiras e Paraíba é o estado que tem o presidente da casa, Hugo Mota. Então, por isso que há o entendimento ali da casa. Na semana que vem, os deputados vão votar um requerimento de urgência para a tramitação desse projeto. Então, o que é esse requerimento de urgência? Nós falamos aqui sobre várias vezes sobre esse requerimento de urgência aí na casa. Isso quer dizer que se for aprovado no plenário da casa essa questão do regimento de urgência desse pedido, o projeto não segue para as comissões, vai direto para o plenário. Então, há um entendimento aí para até junho eles fazerem isso e no Senado também já há um entendimento com o presidente Davi Alcolumbre para que esse projeto passe de forma tranquila. Pois é, eu achei que durante um tempo só teríamos a agenda de anistia, mas eis que surge algo revolucionário porque atingiu o nosso umbigo, Eles né? têm que fazer. O umbigo lá do presidente da Câmara, que é da Paraíba. Vamos mudar de assunto, porque eu falei de anistia, que estava incessantemente nesse tema, mas tem um outro projeto, uma outra discussão que tenta aí também aliviar a vida do deputado Alexandre Ramagem. E tem um personagem de Alagoas, o deputado Alfredo Gaspar de Alagoas, votou aqui para travar a ação contra o Ramagem no STF. Ontem foi a sessão em que ele apresentou esse relatório, ele foi escolhido pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual ele faz parte, o deputado Alfredo Gaspar, que é do União Brasil aqui de Alagoas, e ele apresentou esse relatório e nos argumentos que ele apresentou no relatório, ele opina por travar completamente essa ação penal lá no Supremo Tribunal Federal, que inclui o deputado federal Alexandre Ramagem, que é do PL, tá? Então, o que acontece? Com essa opinião do deputado Alfredo Gaspar, que ainda vai ser analisada completamente na Comissão de Constituição e Justiça, porque houve um pedido de vista ontem na comissão, né, durante a sessão, mas ele já expôs o relatório dele, a opinião dele nesse sentido. Então, nesse caso, o deputado Alexandre Ramagem, ele está incluído nessa questão dos atos golpistas, ele foi incluído entre os indiciados e os denunciados pela Procuradoria-Geral da República e também essa denúncia que já foi recebida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o deputado alagoano, ele opina para que essa ação lá no Supremo Tribunal Federal ela seja trancada, ou seja, ela não aconteça enquanto o deputado Alexandre Ramagem ele esteja como deputado. É a chamada imunidade parlamentar. Tá? Então, isso vai beneficiar diretamente a ele. Na semana passada, Marcos, vale a gente ressaltar que o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, ele encaminhou um ofício à Câmara dos Deputados para informar que a ação penal contra o Alexandre Ramagem, a Câmara não poderia trancar na sua integralidade. Apenas 2 processos que estariam ali, 2 crimes, na verdade, que estariam incluídos ali, que poderiam ser suspensos, porque foram antes dele ser diplomado. O restante, sim, não teria essa validade. Mas porque, no caso, né, só para ajudar você no raciocínio, os crimes cometidos no 8 de janeiro, né, da atual legislatura corresponderiam à ideia da imunidade parlamentar. A questão da imunidade parlamentar, é isso que está incluído aí. Então, por isso que o PL fez esse pedido para que se trancasse, está sendo analisado no Congresso Nacional isso aí. Mas o ministro já se adiantou dizendo o seguinte, olha, não pode trancar, não pode suspender a ação na forma integral. São outros crimes e alguns crimes não podem realmente ser suspensos. Pelo menos esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas aí o deputado Alfredo Gaspar disse que não tem nada a ver, que a imunidade parlamentar estaria compondo tudo. Mas a opinião dele também é mais abrangente, como se fosse o seguinte, se trancar a ação toda, beneficia por tabela as outras pessoas que foram também denunciadas pela Procuradoria-Geral da República, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que gerou bastante repercussão sobre esse relatório apresentado pelo Alfredo Gaspar. Vamos então ver quais são os argumentos que ele apresentou lá na comissão ontem. Nós trouxemos um texto para vocês. Trata-se, portanto, de uma garantia institucional do Poder Legislativo. O Instituto da Sustação cumpre o papel de prerrogativa protetiva do munus parlamentar. Não pertence à direita, não pertence à esquerda, não pertence a pessoas, pertence a esta casa e a este poder. Não servindo para proteger ninguém em caráter pessoal ou com fins corporativistas. Cessado o mandato, repisa-se, já não se justifica a sustação, razão pela qual
deve voltar a viger o princípio da igualdade com a retomada do curso processual. No mesmo contexto, é importante ainda registrar que a denúncia do Ministério Público Federal se encontra em fase inicial e as imputações dependem de regular instrução processual. Frisa-se, ademais, que o pedido de sustação de ação penal não se propõe a julgar a procedência ou não da acusação. Dessa forma, fica evidente que a sustação da ação penal não se configura como instrumento protelatório ao processo crime. A prescrição está suspensa. Não haverá possibilidade, se culpado for, de impunidade. Segundo o deputado, depois que o deputado Alexandre Ramagem ele deixar o mandato, se de repente ele não renovar o mandato, aí sim seria reaberta essa ação penal lá no Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, a imunidade parlamentar estaria cobrindo ele dessa vestimenta da impunidade. Tudo que o deputado fala em relação ao parlamentar tem fundamento, tem a ver com o regimento também da própria casa. É claro que o Ramagem vai trabalhar e muito para ser reeleito também, né, diante dessa condição, mas estender isso justamente a outras pessoas que estavam ali com ele, que são também, constam do mesmo processo, acho que essa parte será mais criticada, né? Vamos mudar de assunto, porque o 1º de maio terá pronunciamento do presidente Lula em cadeia nacional, possivelmente em horário nobre, né? E ele vai defender a redução da jornada de trabalho, é isso? Na verdade, Marcos, o presidente Lula ele já falou à nação ontem à noite, já deu um pronunciamento sobre isso, e ele falou sobre essa condição toda. Lembrando que o ano passado, né, eu queria até trazer esse dado aqui para a gente, ano passado o presidente Lula participou de um evento do 1º de maio, que foi um evento esvaziado, e esse ano ele não vai participar de evento nenhum. Preferiu fazer esse pronunciamento em cadeia nacional para falar sobre os avanços do governo federal. Aí ele tratou sobre um dos projetos dois projetos que são muito importantes para ele, que ele defende pessoalmente, que é a questão da redução da jornada de trabalho, que está em discussão lá no Congresso Nacional, e a outra é a questão do imposto de renda, né, que foi apresentado ao Congresso Nacional também para quem ganha esse benefício de se isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ele também falou sobre a questão do INSS. Tudo isso está gravado e nós trouxemos para vocês. Vamos ver. Que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Esse foi o pronunciamento, Marcos, do presidente Lula em cadeia nacional. Lembrando que hoje é o Dia do Trabalhador. Aqui em Alagoas também tem programação em Maceió, ali na praia de Pajuçara. Os trabalhadores ligados à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, montou um evento ali de concentração. Desde as 8 horas da manhã eles estão se concentrando ali. Agora, daqui a pouquinho, às 10 horas, eles estarão saindo em caminhada para até os 7 coqueiros, onde estarão apresentando faixas ali para a sociedade, chamando a atenção para algumas questões envolvendo os direitos aos trabalhadores. Dentre eles, essas 2 questões que nós falamos aqui antes de chamar o vídeo do presidente Lula. A questão da jornada de trabalho e a questão do imposto de renda. Lembrando o seguinte, os trabalhadores locais, onde eu fiz esse questionamento a eles não estão na bronca com o governo federal. Embora muitas dessas pautas de luta dos trabalhadores elas se arrastam durante muitos governos, mas dessa vez eles estão mais tranquilos em relação ao presidente Lula e disseram que estão na bronca com o Congresso Nacional, porque boa parte do que eles estão reivindicando agora depende dos congressistas. E eles dizem que o Congresso Nacional é muito conservador e não consegue avançar com essas pautas ligadas ao trabalhador. Bom, o ato é promovido pela CUT.
A CUT é o braço sindical do PT. O Lula é do PT. Você acha que eles iam falar contra o chefe? Aí também é demais, né? Ó, obrigado a você. Vamos aqui também as imagens da cidade, o movimento. Ó, é bom movimento, a imagem de sonhos da Fernanda